Pois bem, irmãos. Então eu vou pedir, não sei se o Caleb ou quem está a posto, com o Catecismo Maior, número 18 do nosso Catecismo. Estão me ouvindo? Sim, pode falar. Pode ler. Pergunta 18. Quais são as obras da providência de Deus? Resposta. As obras da providência de Deus são a muito santa, sábia e poderosa maneira de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as suas ações para a sua própria glória. Amém. Então, as obras da providência de Deus, isso acho que é um ponto importante. Quando eu era jovem, adolescente, eu sempre pensava em providência de Deus como sendo a provisão que Deus faz para nós. Então, eu pensava em providência divina como sendo aquilo que Deus nos dá. Por exemplo, as bênçãos, o pão de cada dia, o emprego, a saúde, isso era providência divina. Eu nunca pensava do ponto de vista negativo. Por exemplo, alguma enfermidade, alguma desventura, alguma situação, é como se Deus não estivesse no controle, então, de todas as coisas. E por isso a compreensão clara e correta da providência de Deus nos faz ter uma visão ou uma perspectiva diferente sobre a vida e os acontecimentos. Isso nos levará a não nos desesperarmos diante das circunstâncias da vida, tá? Então, em primeiro lugar, devemos observar que a providência de Deus não vem manchada com pecado. Ela é santa. Então, mesmo naquelas situações que são difíceis para nós, não podemos perceber que há maldade, pecado, egoísmo, alguma nódoa, mancha no caráter divino. Toda a providência divina, ela é isenta de qualquer mal moral, de qualquer corrupção, de qualquer coisa que possa denigrir a imagem do Senhor Deus. Embora muitos queiram culpar a Deus, né, ou ver maldade nas providências divinas, por que Deus, por que aconteceu isso, por que o Senhor fez assim? Não compreender com clareza a providência divina e de que todas as coisas, no fim, concorrem para o bem daqueles que são chamados segundo o eterno propósito de Deus, daqueles que amam a Deus, e também concorrem para a promoção da glória do Senhor. Então, todos os atos da providência divina são santas. Eu gostaria que alguém pudesse ler Salmo 145, verso 17. Quem achar pode ler, por favor. Salmo 145, verso 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Ok. Então, Deus, ele é justo em todos os seus caminhos, todas as suas ações, em tudo aquilo que ele faz. Não há injustiça na parte do Senhor Deus. Lembrando que Deus não é obrigado a nos dar absolutamente nada. Nós não podemos apelar para a justiça de Deus, que Deus nos dê alguma coisa, porque a única coisa que nós merecemos, em tese, é a condenação, por causa dos nossos pecados, o salário do pecado é isso. Então, alguém dizer, não é justo, Deus, o Senhor fazer isso, ou deixar de fazer alguma coisa, é não entender o que é justiça.
e que nós não estamos em condições de exigir absolutamente nada da parte do Senhor Deus. O Senhor nos dá muito além do que nós merecemos. Na verdade, qual é o que nós merecemos é a questão. O homem debaixo do pecado merece a condenação, a morte. Deus os tem cumulado, não somente a nós que cremos em Deus, mas aos ímpios. Ele faz vir a sua chuva sobre bons e sobre maus, o seu sol sobre justos e sobre injustos. Deus tem nos dado o pão de cada dia, não somente aos crentes, aos que creem em Cristo, mas também aos incrédulos, ateus, profanos, satanistas, enfim. Deus é quem tem dado tantas bênçãos, chamada graça comum, para todos os homens, de todas as nações. Então, apelar para a justiça de Deus, exigindo alguma coisa, não cabe. Mas Deus, ele é justo. E nos diz aqui, ele é justo em todos os seus caminhos. E ele é santo em tudo aquilo que ele faz. Ou seja, em todas as suas providências, em tudo aquilo, em todas as suas ações, em todas as suas determinações, é movido por um Espírito Santo, né? Em santidade. Não há corrupção, ninguém pode acusar a Deus de fazer alguma coisa por alguma coisa que manche a natureza e o caráter de Deus. Tá? Então, é santo em todas as suas obras. Em algumas versões está benigno em todas as suas obras. Tá? Mas ele é santo em todas as suas obras. Mas também, lembrando que a providência de Deus não é feita assim, de uma forma afoita, impensada, não calculada, sem propósito algum. Toda a providência de Deus, ela destina-se a um fim, a um propósito, a um objetivo. Deus, ele não faz nada, podemos assim dizer. Por que fez assim? Porque não sei. Não. Tudo que Deus faz tem propósitos. Quer seja na vida daquelas pessoas que estão sendo alvos dessa providência, da determinada providência de Deus, quer seja para a própria glória do Senhor Deus, mas todas as ações de Deus são sábias. Imagine a interligação que há entre todas as pessoas e todos os acontecimentos do mundo, que um afeta o outro, e Deus está controlando e organizando todas as ações dos homens, de maneira que o ato de uma pessoa pode te beneficiar. Um rei que faz uma lei, uma ordem, dizendo para fazer um recenseamento, afeta o cumprimento de uma profecia. Cristo, que nasce em Belém, era o nascimento mais improvável de acontecer em Belém, aconteceu. Porque Deus, que organiza e declara e decreta todas as coisas, e tudo acontece conforme o conselho da sua vontade, faz com que as coisas aconteçam. Por isso, nenhuma das suas profecias, nenhuma das suas palavras, e aquilo não somente profecias que nós vemos em termos das Escrituras, é um pingo num grande oceano de todos os planos que Deus já estabeleceu. Todas as coisas vão acontecer como Deus quer.
Então, nós percebemos que essa providência de Deus, ela é também sábia, com propósito. Eu gostaria que alguém pudesse ler o Salmo 104, verso 24, e Isaías 28 e 29. Eu vou ler aqui do 27. Porque a ervilhaca não se trilha com trigo, nem sobre o cominho passa roda de carro, mas com uma vara se sacode a ervilhaca e o cominho com pau. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com os seus cavaleiros. Até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Você leu Isaías, né? Isso. Tu leste Isaías, a partir do verso 27, né? É. Ah, tá. Ok. E o verso 29 vai falar. Tudo isso, todas essas coisas, que parecem ser uma coisa tão pequena. Percebo aqui, né, a partir do verso 27, o endro, né, não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa a roda de carro. Coisas assim que é o tempero, de uso tão comum e banal, mas ele vai dizer que essas coisas, nada acontece sem o consentimento do Senhor, sem a ordem do Senhor. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Os menores atos, os menores acontecimentos nunca é um acaso. Eu nunca tive sorte na vida. Também nunca tive azar. Sempre tive providência. Aquele momento da sua vida que você, puxa, que azar, perdi o ônibus. Não foi azar, meu irmão. Providência. Porque talvez Deus te livrou de um acidente. E talvez alguém pode dizer, que azar, eu peguei o ônibus. Nem que podia ter perdido. Não foi azar, foi providência. E se está vivo ainda para contar a história, aí sim que é providência. Mas se morreu, os nossos dias estão contados. E um dia chega ao fim. Mas percebam, a providência de Deus nos mínimos detalhes, as coisas menores, está a providência de Deus. Tá? E o Salmo 104, 24. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras. Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Todas com sabedoria. Deus fez todas as coisas. E percebam que todas as coisas, todas as obras do Senhor são tão variadas. Percebam aí, o que você é? O que você tem? Você só tá onde está porque Deus te colocou aí. Ele não é somente permitiu. Perceba aquilo que fala Pilatos para Jesus Cristo. Não sabe que eu tenho autoridade para te libertar? E Jesus diz, nenhuma autoridade você teria se do alto não lhe fora concedido. Foi concessão. Tudo que nós temos é concessão. A nossa vida é concessão. Eu posso reclamar de quê? Se Deus está me concedendo a minha vida, tem um ponto de início e tem um ponto de final. É uma concessão. E lembre, isso jamais tira a responsabilidade humana. Então, a vida que Deus me deu, Ele deu para eu administrar. Mas até essa administração ainda faz parte da soberana vontade do Senhor Deus.
e da sua providência. Então, a providência de Deus, ela é sábia. Isso nos mantém mais humildes, nos faz não bater no nosso peito e dizer: olha que eu conquistei, olha como eu sou o cara, olha o que eu fiz. Você não teria feito nada. Então, até o endro, o cominho, as coisas mínimas, Deus é quem tem o controle e o domínio sobre todas as coisas. A providência de Deus também é poderosa. O Jó, ele vai dizer: bem sei que tudo podes. Deus pode tudo. E que nenhum dos teus planos providenciais pode ser frustrado. Eu acrescentei aqui providenciais. Mas dentro dos planos de Deus, a providência já está incutida. Ele não diz: eu crio o passarinho. Mas criar o passarinho não quer dizer necessariamente que eu tenha que dar o poder para ele voar. Então, cada coisa que ele faz, a providência já está incluída. Ele faz o pássaro e fez com a capacidade para voar. Ele fez o peixe e fez com a capacidade de nadar e de ficar submerso. Entende? Então, junto com o plano e o propósito de Deus, ele também está incluído toda a capacitação para que o plano dele seja executado. Então, a providência de Deus é poderosa. Alguém pode abrir lá em Hebreus 1, verso 3? O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. A questão é que a providência divina, como disse, ele não somente planeja, mas ele também tem o poder para executar os seus planos. Aquilo que disse, como eu mencionei, aquilo que disse Jó: pensei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele cria todas as coisas e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não somente criou, mas ao dizer que ele sustenta todas as coisas, quer dizer que é todas as coisas. A minha vida, a sua vida, a vida de todos os animais, a vida das plantas. Então, não há absolutamente nada que fuja desse sustento, desse sustentar de Deus. Ele sustenta tudo com o poder da sua palavra. Eu sempre costumo dizer aqui, eu digo para mim mesmo, acho que e digo também na igreja, nós somos imortais até a hora que Deus nos chamar para a glória. A morte não tem autoridade de antecipar a nossa partida. Vamos personificar a morte, mas ela não tem poder para nos tirar a nossa vida sem a permissão de Deus. Quando ela o faz, é porque Deus permitiu. Então, a providência de Deus, ela é não somente ele cria todas as coisas, mas ele também sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. Até aqui, está tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma colocação? Vamos analisar mais alguns textos. Vamos ver então Mateus, capítulo 10, verso 29 ao verso 31.
É Mateus 10, 29 a 31. Ok. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Uhum. Ok. Lembrando aí, né, o governo de Deus, até sobre nosso cabelo, nenhum cai, né? A preocupação, novamente, lembrando, isso não quer dizer que nós não temos responsabilidades. Por exemplo, meu cabelo está caindo, o cabelo de alguma das mulheres pode estar caindo, o que é mais drástico, né? Porque para o homem é menos drástico. Mas vamos colocar aí a questão de uma mulher. Ah, não, está caindo no cabelo é porque Deus quer, não vou procurar nenhum tratamento. Eu não vou com alguém que possa me auxiliar. Não vou fazer nenhuma alteração na minha dieta, não vou tomar nada, porque Deus quer assim. É não interpretar corretamente a providência de Deus. Se está doente, a Bíblia jamais disse, não procure médico, não faça nada. Porque se você está doente, é porque Deus quer que você fique doente e aceite. Perceba, quando falamos sobre a providência de Deus, e eu descanso na providência de Deus, mas isso não me deixa preso, amarrado, inerte, sem ação. E a Bíblia é muito mais clara, no sentido de que se eu estou passando por necessidade e ninguém está trazendo pão para mim, é porque Deus quer que eu passe fome. Perceba que a Bíblia diz lá que Ele nos dá o pão de cada dia. Mas, ao mesmo tempo, Ele vai dizer, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. E a ideia desse trabalho, inclusive, é um trabalho com labor, intenso. Isso nos ensina que o cristão jamais deve comer o pão da preguiça. Então, se ele encruza os braços e passa fome, ele não tem o direito de dizer, eu passo fome porque Deus quer que eu passe fome. Se ele está doente, não faz absolutamente nada, né, até onde ele pode fazer, estamos falando sobre um equívoco muito grande. Ele não está sendo responsável. Mas aqui agora vai falar sobre o cabelo da nossa cabeça, sobre o pardal. Né? Nada acontece. O que ele está dizendo é que dentro dessa organização de Deus, em que leva em conta, inclusive, as ações humanas, Deus está fazendo a providência e o seu propósito final será executado. Porque, ainda que eu responsavelmente procure os médicos, fazer tratamento, caso esteja doente, e na providência ou no planejamento de Deus, Ele quer me levar para a glória, não há nenhuma incompatibilidade. Eu vou fazer todas as minhas ações para eu cuidar da minha saúde, como a Bíblia me instrui, e Deus me levará apesar de todas essas minhas ações. Então, não vejo incompatibilidade nesse sentido. Então, Deus governa não algumas coisas, mas Ele governa todas as suas criaturas. Dentro dessa providência, Ele está governando todas as criaturas. Então,
pardal que cai ao solo, o que Deus permitiu. Deus também, ele controla as ações das suas criaturas. Então, alguém pode abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 45, verso 7 e o verso 8? Gênesis 45, 7 e 8. Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra, para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Uhum. Aqui é José com seus irmãos. Sabe a história de José. Sabe que ele foi vendido, foi perseguido, maltratado, lançado num poço, depois vendido. Ele foi para o Egito, sofreu padedéu lá no Egito. E depois de tudo aquilo que ele passou, ele chega a ser o maior, né, somente abaixo do faraó em todo o Egito. Nós sabemos dessa história. E depois, quando há o reencontro com os irmãos, percebam que a palavra de José, ele vai entendendo com clareza, não fostes vós que me enviastes para cá. Percebam que eles agiram, mas por trás das ações humanas estava a providência divina. Atrás das ações, ainda que más e perversas. E pela responsabilidade humana, percebamos que isso não vai justificar o homem mau e ímpio, que faz as suas maldades. Isso também vai acontecer não somente aqui, com os irmãos de José, e que depois ele é usado para a preservação das vidas, tanto dos egípcios, e não somente dos egípcios, de outros povos, né, que moravam ali ao redor, e inclusive daí dos judeus, né, dos irmãos de José. Quando Jesus ele é crucificado, o apóstolo Pedro vai dizer, olha, pelo pré-determinado desígnio de Deus, aconteceu isso, isso, isso. Mas vocês mataram, vocês fizeram isso. Eles são plenamente responsáveis pelos seus atos. Mas até nesses atos deles, Deus estava cumprindo os seus desígnios. Tá? Então, eu não sei, por exemplo, agora o Putin está lá invadindo a Ucrânia. Não tem nada fora de ordem. Não tem nada fora do controle. Tudo está acontecendo de acordo com uma agenda divina. E eu digo o seguinte, eu tenho uma descendência aí, né, de ucranianos. Minha avó, parte de mãe, era ucraniana. Meus bisavós realmente eram lá da Ucrânia. Minha avó já veio muito novinha para o Brasil. Se eu estivesse lá, eu estaria lutando, provavelmente, né? Não sei se as pessoas lá até 60 anos estão lutando lá. Então, abaixo dessa idade, eu provavelmente estaria lutando. Mas percebam, isso não, eu não ficaria lá dizendo, se Putin e os russos invadiram a Ucrânia, é porque Deus quer. E não vamos fazer nada, deixa invadir. Provavelmente eu não pensaria assim. É da vontade de Deus que haja, e é da vontade de Deus que eu resista ao mal, eu resista ao perverso,
que eu resista ao agressor. É da vontade de Deus que eu faça isso. Se eu morrer, era minha hora. Mas eu faria alguma coisa. Então percebam, não tem nada fora de ordem. Tudo que está acontecendo, inclusive, é para que se cumpra a agenda divina. É tudo que vai acontecer até a vinda do Senhor Jesus Cristo, vai acontecer. É por isso que eu sempre menciono na igreja, não ore para que não haja guerras, rumores de guerras, fome, peste, mortandade. Não ore dizendo, Senhor, não permita que venha anticristos e o anticristo, que venham os falsos profetas. Não ore pedindo isso, porque você vai estar fazendo uma oração contra aquilo que Deus já antecipadamente revelou para a igreja, que essas coisas haveriam de acontecer. Qual é, então, a nossa oração? Senhor, me preserve. Senhor, me dê discernimento. Senhor, me dê força. Me dê ousadia. Me dê coragem para perseverar. Essa é a oração correta. Mas diz, orar para que Deus não cumpra aquilo que Ele já deixa claro para a igreja que haveria de acontecer. Então, acho que não é uma boa oração. Então, percebam, aqui, Deus controla as ações das criaturas. Quando Deus levanta, lá no livro de Abacuque, o profeta está orando para que Deus mande um avivamento, e Deus diz, eu vou mandar os caldeus, os babilônicos. São um povo cruel, um povo que faz isso, e Abacuque se desespera. Mas perceba, eu vou enviar. Quando Deus manda juízo, levantando às vezes algum rei da antiguidade, ele vai dizer, Ciro, o meu servo. Por que é servo? Porque ele estava cumprindo os desígnios de Deus. Então, Deus controla as ações das suas criaturas e de todas as suas criaturas, daqueles que estão investidos de autoridade, inclusive. O coração do rei está nas mãos de Deus. Deus é quem controla. E, por fim, um último texto, mais 2 textos, Romanos 11:36 e Isaías 63:14. Esses são os 2 últimos textos que vamos considerar. Romanos 11:36. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois a glória eternamente. Amém. Então, percebam, Paulo dando essa eulogia, essa adoração a Deus, e ele vai dizer, porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. Então, perceba que Deus, ele é o centro no qual todo o universo orbita em torno de Deus. De maneira que todas as coisas, até aquelas coisas que nós não entendemos, e Deus jamais, ele disse que nós temos que entender tudo, servem a um propósito. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Deus controla, então, todas as coisas para um fim glorioso e final, a glória do seu próprio nome. E Isaías 63:14. Isaías 63:14. Como o animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo, para te criares um nome glorioso. Ok. Então, novamente, o profeta vai dizer sobre
essa questão, esse propósito de todas as coisas. Tá? Procurando aqui o texto. Então, como animal, né, que desce aos vales, por que um animal vai descer aos vales? Que ele percebam que o animal vai ter seu instinto de caça. Ele não fica passeando, ele fica procurando. Ele é um predador, ele é um caçador, e assim, ou aqueles gnus da África, que em bando saem de uma região onde há seca e estão imigrando para uma outra região onde haverá água. Eles não estão simplesmente, vamos dar um passeiozinho, todos eles têm um propósito. O leão, a leoa, né, os animais todos, em todos os períodos. Então percebam, eles não estão agindo sem propósito algum, mas também ele vai dizer que o Espírito do Senhor lhe deu descanso. Assim guiaste o teu povo, para te criares um nome glorioso. Por que Deus guia o seu povo? Deus guia o seu povo para que nós também tenhamos o cumprimento do nosso propósito existencial. Vivemos para a glória do nome de Deus. E quanto mais nós cumprimos esse propósito, melhor para nós, óbvio. Nós estamos, então, dando sentido à nossa existência, que é muito mais do que trabalhar, conquistar, comprar coisas, que tudo vai ficar. Mas o nosso propósito existencial, que é viver para a glória de Deus, isso é para toda a eternidade. Então, tudo tem um propósito. Não há nada sem propósito. E Deus controla todas as coisas de maneira que concorra para a glória do seu próprio nome. E tudo vai concorrer. E não há nenhuma dúvida nesse sentido. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Ninguém pode chegar a um ponto de dizer, vamos fazer com que as coisas desandem, né? E não tem, o propósito não seja cumprido. Esse propósito da glória de Deus. Eu não sei se ficou claro, se há alguma pergunta, alguma dúvida. Eu acho que como aplicação, até aqui ainda não há outras coisas que nós poderíamos comentar sobre o deísmo, o teísmo, a falácia do deísmo, que diz que Deus não controla as coisas, ele fez todas as coisas, mas não controla. Ok, Luiz. Mas descansa no Senhor. Quando as coisas estiverem muito apertadas para o teu lado, e parece que está tudo dando errado, é o seguinte, está tudo certo. Misteriosamente, está tudo dentro do lugar. Tudo dentro do seu devido lugar. E adore a Deus, agradeça a Deus, louve ao Senhor, cumpra o seu propósito existencial em toda e qualquer circunstância. Assim como Paulo, mesmo depois de preso, está lá, cantando e adorando ao Senhor Deus, lá em Filipos, na prisão, como Pedro, né, na prisão, sendo perseguido, mas cumprindo seu propósito. Enfim, lembre, né, nas situações mais difíceis que os irmãos estiverem passando, exatamente, eu não consigo ver diferente. Talvez em outro momento, como imaturo,
Eu não conseguia ver determinadas coisas como o propósito de Deus. Mas para quê? Porque a gente pensa muito que eu tenho que entender, e o propósito de Deus tem sempre que ser benéfico a mim. Mas é sempre para a glória de Deus. Perceba que Jesus morre na cruz, olha o sofrimento dele, ele cumpriu o seu propósito. Os apóstolos cumpriram, a igreja primitiva cumpriu. E lembrando o caminho da cruz que eles seguiram. E, afinal de contas, Deus nunca foi desonesto em dizer que o nosso caminho seria um mar de rosas. Sempre disse que a porta seria estreita e o caminho apertado. E ainda tinha que carregar uma cruz. Que Deus nos abençoe, Deus abençoe os irmãos, tá? Então descanse na providência divina. Sua vida vai mudar se você conseguir enxergar Deus em tudo na sua vida. E não só na sua vida, mas em toda a história, em tudo que acontece ao seu redor. Tá bom?